diante de nós descortina uma realidade extremamente desafiadora. Nós somos desafiados a aprender, somos desafiados a aprender e a aprender a desaprender, quando aquilo que aprendemos foi errôneo. E esse processo de aprender a aprender e aprender a desaprender se dá quando nós aprendemos a pensar. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante: cosmovisão cristã. O cristianismo ele possui algumas alegações bastante peculiares. Nós cristãos afirmamos ser a Bíblia um livro inspirado por Deus. O que significa isso? Nós alegamos ser o Evangelho a verdade. O que é a verdade? Não seria muita presunção da nossa parte dizer que somos detentores da verdade? Sem contar alguns relatos na Bíblia um tanto quanto desconcertantes. O que dizer da ordem de Deus dada a Josué para que ele exterminasse mulheres, crianças, toda uma cidade? O que dizer de relatos bíblicos que não são corroborados pela ciência, tais como uma virgem conceber, homens caminhando por sobre as águas, uma jumenta falar? A Bíblia é a palavra de Deus? E por que a Bíblia é a palavra de Deus e o Alcorão não é? Sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. E o convidado para nos ajudar a refletir sobre esses assuntos é um não menos importante, mais que especial. Possui 46 anos, é casado há 21 anos, possui 2 filhos, é pastor Cleverson Barros. Seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão. Alegria minha, Dantas, pastor Dantas, de estar aqui com vocês. São assuntos muito pertinentes à época que vivemos, são questões... E a gente está aqui com temor e tremor para compartilharmos juntos o que a palavra de Deus nos diz, o que a gente tem entendido, né, durante essa vivência que temos aí na vida cristã. É um prazer aos ouvintes também, uma alegria poder conversar com vocês e já dizer, com muita humildade nos colocamos aqui diante de questões tão relevantes, mas com a graça de Deus podemos aí debater esses assuntos, porque a Bíblia nos traz essas respostas. Oh, excelente. Pastor Cleverson, sim, o que é verdade? Será que falar em verdade em um tempo de relativização de tudo não soa um tanto quanto ofensivo e presunçoso? O que é verdade? Bom, já começamos quentes, né? É um assunto realmente palpitante. É a pergunta que Pilatos fez a Jesus, né? Lá em João 18, 37, 38. O que é a verdade? E claro que ele fez de uma forma arrogante, entendo de uma forma, um sarcasmo diante da afirmação de Jesus Cristo, mas é o santo graal hoje, talvez de todos os tempos da filosofia. A questão da verdade, a questão do problema do mal, é algo que tem desafiado os sábios desde a época antiga até agora, se debruçado, debatido, e a gente pode falar um pouco, baseado na Bíblia, do que consideramos a verdade. Eu acho que para falar da verdade tem que pensar o seguinte: primeiro, eu existo, e eu tenho consciência da minha existência. Segundo, a realidade existe. Então é inegável, eu estou dentro de uma realidade. E essa realidade, ela é anterior a mim. Então eu cheguei dentro de uma realidade, eu não sou autoexistente. Eu cheguei agora dentro de um contexto que já existe há milhares de anos. Eu penso, eu raciocino, eu questiono, eu interajo com essa realidade à minha volta, com esse mundo à minha volta. Eu recebo informações e eu influencio essa realidade e essa realidade me influencia. Bom, pois bem, dentro desse contexto, eu recebo informações dessa realidade através dos meus sentidos,
eu processo essa realidade através da minha mente, através do meu entendimento, aquilo que Paulo fala muito sobre a mente, sobre o entendimento. Né? Lá no conceito judaico já era o coração, lebá. Eu recebo isso no meu coração, eu processo isso e eu faço um juízo sobre essa realidade à minha volta. Eu emito uma posição, eu emito uma manifestação sobre essa realidade. Pois bem, se essa manifestação corresponder à realidade, eu tenho uma verdade. É assim que eu penso. Ou seja, verdade é tudo aquilo que corresponde à realidade, que corresponde ao que é de fato. Por que eu digo isso? Porque como eu sou antes, ou seja, como eu sou depois da realidade, como eu entrei na realidade através do meu nascimento e crescimento, as coisas existem antes de mim. Então, elas existem independente de mim. Não fui eu que criei as coisas. Ou seja, eu também não tenho direito de definir o que é as coisas. Eu não tenho direito de dizer, de alterar o significado das coisas. Não fui eu que fez isso, não fui eu que criei, nem eu mesmo me autocriei. Então, diante disso, a verdade não tem relação com aquilo que eu acho, que eu penso, que deveria ser, que deveria acontecer, mas tem relação com aquilo que exatamente é. Por isso que eu entendo que o ser humano, ele, pelas suas limitações temporais, ele é limitado no tempo e espaço, pelas suas limitações intelectuais. No caso da Bíblia, temos a questão das capacidades humanas serem influenciadas, né? Como diz o efeito noéticos do pecado, né? Não tem a ver com Noé, noético de mente. Né? Nós temos dificuldade em compreender a verdade. Porque para compreender a verdade, eu teria que ter uma visão do todo. E isso eu não tenho, eu sou limitado. Eu tenho a minha visão, a minha audição, o meu intelecto, é tudo limitado. Então, o que o ser humano faz? Ele empreende uma busca pela verdade. Né? Diz os estudiosos que o ser humano ele não alcança a verdade nesse aspecto, mas ele busca. Desde o começo dos tempos, buscas pela verdade. Os gregos buscavam a aletheia, né? A verdade, que diziam que ela teria que ser buscada através aí do intelecto humano. Veio a gnose, né, os gnosticistas dizendo que também a verdade se alcançaria por um conhecimento reservado a alguns escolhidos. Depois entramos na Idade Média, onde a verdade estava relacionada com a ontologia, com o ser, também a busca pela verdade através da filosofia. Depois entramos na Idade Moderna, em que a verdade chegou à conclusão, ou naquela vertente, naquele momento histórico, em que a verdade só poderia ser alcançada pela razão humana. A razão é um instrumento autônomo de alcançar a verdade. Com o tempo isso desmoronou, a razão não conseguiu alcançar a verdade. Veio aí Nietzsche, eu acho que foi o precursor de tudo, que essa verdade como o ser humano não podia alcançar porque não existia. Veio o niilismo, o existencialismo, que a verdade seria produzida dentro de mim mesmo, na busca por um sentido na vida, e chegamos hoje, depois aí do desencantamento com a razão, no momento que vivemos hoje, em que é o relativismo, em que a verdade não existe, ou na pós-verdade, que a verdade eu construo, eu digo que é verdade, eu defino que é verdade, eu entendo que é verdade, e vai ser assim, você tem que me engolir dessa forma. Então, neste aspecto, eu vejo que o ser humano é muito limitado nisso, na verdade. Neste caso, eu entendo, e biblicamente eu entendo que se a verdade, se alguém não me conduzir à verdade, se alguém não me revelar a verdade, meu querido ouvinte aí, eu não consigo atingir a verdade. Eu fico muito impressionado com as palavras de Jesus lá em João 16, que diz que quando o Espírito Santo vier, ele vos revelará a verdade. Ou seja, eu não tenho condições de descobrir a verdade porque eu sou extremamente limitado. Eu sou, e o ser humano em si é limitado. Mas há uma ajuda que me revela a verdade e que me diz o que é a verdade e com a correspondência com a realidade. Essa correspondência, eu tenho o Espírito Santo que me diz.
Por isso que, na cosmovisão cristã, eu não pergunto ou eu não busco o que é a verdade. Mas na cosmovisão cristã eu tenho quem é a verdade. A verdade para mim não é o que, não é o qual, mas é uma pessoa, que é Cristo. Cristo, ele diz, eu sou a verdade e a vida. Então, ele é essa correspondência completa e plena com a realidade. E através disso, de Cristo, eu posso enxergar a realidade de forma correta. Excelente. Sua resposta chega a ser poética. É a forma como entendo, né? Essa questão da verdade, que é uma questão muito complexa. Pastor, sim. O senhor citou aí que impera o relativismo. Sim. Né? Impera o relativismo. Talvez essa seja a expressão mais usada hoje no meio acadêmico, nas universidades. Não existe mais a verdade absoluta, sim, tudo é relativo. Aquilo que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim e vice-versa. Na condição de pregador, o senhor como pregador, o senhor não acha que o pregador vive um dilema? Porque ele vai pregar conceitos que ele entende como verdades absolutas e conceitos esses que podem ferir suscetibilidades. Sim. Em algum momento ele pode parecer ofensivo porque ele vai pregar que nós somos pecadores, ele vai pregar que nós precisamos de um Salvador, ele vai pregar que Jesus é a verdade, ele vai pregar que existe a verdade, ele vai confrontar esse conceito do relativismo. E o senhor concorda que existe esse dilema na vida do pregador? E como o senhor lida com esse dilema, sendo o senhor um pregador? Bom, vamos lá. Vamos tentar dividir as perguntas em partes, tá? Quanto ao dilema, eu entendo que ele exista e respeito muito, né, os companheiros de ministério que enfrentam esse dilema. Porque eu, no meu caso, pessoalmente aqui, né, eu não sou integralizado ao ministério, sou um pastor auxiliar, estou aqui, tenho o trabalho no dia a dia, tento cooperar com aquilo que me faz. Então, esse dilema para mim não é tão problemático. Por quê? Porque eu assumo o compromisso de ir lá e pregar a palavra. Se amanhã ou depois, por qualquer motivo, a direção da minha igreja entender que eu não tenho que pregar mais, isso terá efeito pouco prático em cima de mim. Ou seja, não é um questionamento que me incomoda à noite. De será que eu estou ferindo susceptibilidades? Agora, existe esse problema, sim. Por exemplo, um pastor de uma igreja, ele ali lidera aquela comunidade, e de repente ele começar a falar de temas que desagradem, e ele vê uma família saindo, a outra família, mas será que eu poderia ter abordado isso de um jeito? Será que eu poderia... Então, existe esse conflito interno. Os nossos queridos irmãos que vivem da pregação ministerial, será que isso não vai fechar portas para ele pregar? Será que isso não vai fechar portas para suas agendas? Então existe esse dilema que ele tem que enfrentar. O dilema existe. E como é que se enfrenta esse dilema? Com o compromisso. Aí é uma questão do compromisso. Assim como um casamento ele é moldado com o compromisso, e dentro dos dilemas de um casamento, das dificuldades de um casamento, você enfrenta esses dilemas, dificuldades, diferenças de personalidades, a diferença entre cônjuges, através de um compromisso assumido. Eu entendo que o pregador, ele também tem o compromisso com a palavra. Ele pode eventualmente ferir suscetibilidades no mundo relativista? Ele pode. Mas o compromisso que ele assumiu com Deus, com a igreja e com o semelhante, ou o compromisso que ele assumiu com a verdade, que é Cristo, como nós dissemos na primeira pergunta, ela deve sobrepor qualquer temor de ferir suscetibilidades. Agora, esta pergunta ela deve ser temperada, esse dilema, ou esse compromisso, temperado com sabedoria e mansidão. Porque uma coisa é eu falar a verdade, a outra é como eu falo a verdade. Uma coisa é eu defender a verdade de forma belicosa, intolerante. Outra coisa é eu defender a verdade em amor. Porque Paulo fala que ainda falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada valeria. O apóstolo Paulo recomenda lá a Timóteo dizendo que não convém ao servo de Deus contender.
Não convém entrar em discussões, em debates belicosos, mas antes ser manso para com todos, ensinando com mansidão, esperando que Deus, com a sua misericórdia, convença as pessoas do erro. Então, o compromisso do pregador não é com as suas posições pessoais, mas é com a palavra pregada. Isso é difícil. Isso envolve muita disciplina pessoal, isso envolve muita oração, a busca por Deus, para que ele não insira nos seus textos suas opiniões pessoais ou, conhecendo certas circunstâncias da igreja, não use a Bíblia para atacar um ou outro. Mas o medo de ferir suscetibilidades, ele tem que ser superado pelo compromisso. Nós vemos isso em Cristo. Cristo, ele é direto, com amor, com misericórdia, com mansidão, mas ele feria suscetibilidades dos fariseus. Queriam apedrejá-lo, queriam massacrá-lo, foi morto por falar a verdade. Paulo, no seu ministério, feria suscetibilidades. Ele mesmo fala lá, narrando lá em Coríntios sua experiência, foi açoitado, foi perseguido, foi desprezado pelos seus. Infelizmente chega no momento que sim, vai ferir, porque o evangelho ele tem esse aspecto, porque como o evangelho é uma boa nova, mas como alguns dizem, ele começa com uma má notícia. O evangelho começa, você está doente, você é um pecador, não só você, todos nós somos, como Paulo lá nos primeiros 3 capítulos de Romanos, ele fala assim, o evangelho não me envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, Romanos 1, 16, 17. Porque nele se conhece a justiça de Deus em fé. E aí ele começa. Porque a ira de Deus é se manifestada sobre o mundo e tal, que conhecendo Deus não adoraram como Deus, e o judeu também está sobre o pecado porque recebeu a lei. E ele vem dizendo e vem trazendo toda a raça humana, a verdade sobre a raça humana, o desvio do humano, e depois ele fala, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé. Então eu só posso levar a pessoa à cura se ela reconhecer que está doente. Então o evangelho traz isso. E às vezes fere, realmente fere. No mundo como é hoje, em que qualquer coisa, em que cada um tem a sua verdade, e veja bem, olha que eles falam que às vezes a gente é presunçoso em dizer que estamos falando a verdade, mas o relativismo é mais presunçoso ainda. Eu tenho minha verdade, você tem que engolir essa verdade e você não pode falar contra ela. Você não pode falar contra ela. O evangelho não, você está aqui, A história do cristianismo é uma história de ataques contra a mensagem do evangelho, mas é uma história que o evangelho, ele continua dizendo, você tem o direito de pensar como você pensa, mas a gente continua falando a verdade. Já esse autoritarismo da pós-verdade é algo complicado, porque ele quer obrigar você a se calar diante da posição do outro. Então, não, tem que ter a tolerância, tem que ter o respeito à posição do seu semelhante, mesmo que você discorde dele, mas tem que ter a humildade em ouvir, em falar a verdade. Eu acho que esse é o compromisso de todo pregador. Muito bom. Pastor, muitos, ao fazerem referência ao cristianismo, fazem dessa forma: o mito do cristianismo, o mito de Adão e Eva, o mito de Noé, o mito de Jonas. Muitos chegam a dizer que a Bíblia é um livro cheio de mitos, registro de lendas. Chamam a Bíblia de apenas um livro que contém cartilhas morais, não é? Que nada difere de outras lendas, tais como duendes, Papai Noel e etc. E o que eles alegam é que a Bíblia contém uma série de narrativas que não são corroboradas pela ciência, como, por exemplo, pessoas caminhando no meio do fogo, uma jumenta falar, uma virgem conceber, e esses fatos não científicos narrados na Bíblia não tornam a Bíblia um livro mitológico? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Diante da sua explanação eu vi a palavra muitos, né? Quem são esses muitos? Na realidade, esses muitos é uma classe acadêmica arrogante, né? Que existe o ateu que assumiu essa posição ateísta porque entendeu a realidade nessa cosmovisão ateísta, e existe aquele ateu arrogante que quer realmente destruir a cosmovisão cristã, né? Principalmente uma classe chamada neoateísmo. Mas vamos ler. Esses muitos que dizem que a Bíblia é cheia de mitos, então não é tão muitos assim. É uma classe ruidosa,
é uma classe que está na mídia. Por quê? Porque a mídia se alimenta do pseudo-conflito entre fé e ciência. Ela se alimenta disso, que é um pseudo-conflito. Isso aí, historicamente, até no meio acadêmico, esse conflito ele foi montado, ele foi construído e não corresponde à realidade dos fatos, embora existam discordâncias, claro, mas esse conflito acentuado, ou você é um cientista acadêmico, racional, ou é um religioso que acredita em duendes, como foi falado aí. Então esse conflito foi construído, boa parte pela mídia, seja do passado, seja do presente, que eu falei, ela adora coisas conflituosas, né? Mas esses muito é pouco, porque hoje 95% da população mundial ela crê na divindade, ou em divindades, ou no mundo sobrenatural. Então começa por aí. Esse muitos já não é a maioria. Já não é a maioria. Não. É uma minoria pequena, ruidosa, que ele se reveste de uma pseudo-autoridade científica, né? Existe uma grande arrogância nisso aí. Também tem arrogância do lado dos cristãos também, tá? Em reconhecer certos fatos da ciência, né? Que tem prejudicado também a caminhada cristã. Mas os extremistas de dois lados sempre existem. Mas não é tão grande essa classe como se imagina, né? Porque não corresponde à realidade, aquilo que eu estou falando. A realidade existe, a gente, mesmo hoje, no mundo secularizado, vê perguntas que fogem da capacidade da ciência de responder. Nós vamos entrar sobre isso. Segundo, mitos. Esta palavra mitos também é uma palavra pejorativa. Mitos, até lá século XVI, XVII, foram narrativas antigas. E ela foi transformada em algo que é mentira, algo que é inventado e trazido, tudo aquilo que é inventado, tudo aquilo que é uma ficcional, se torna mitos, e foi apropriado por o pensamento racionalista, dizendo aquilo que a ciência não pode explicar, aquilo que eu não consigo explicar pela razão, aquilo que eu não consigo explicar pelo método científico, aquilo que eu não consigo explicar por uma lógica científica ou por uma experimentação empírica, aquilo é um mito, não pode ser provado, é um mito. O que se tornou um mito? Se eu não consigo entender algo, se eu não consigo compreender algo, se a coisa aconteceu lá no passado e eu não consigo voltar no passado e ver aquela coisa acontecendo, ou eu não tenho uma evidência física palpável daquilo, é um mito. Um grande exemplo de como essas coisas acontecem. Davi, a partir do século XVIII, XIX, 19 praticamente, houve todo um movimento teológico liberal dizendo que Davi era um mito. Era um mito, foi inventado pelos israelitas para justificar, era um mito. Hoje, as evidências, aquele momento era um mito, e todo mundo falava que era um mito, e livros dizendo que era um mito, que foi inventado. Hoje com as descobertas científicas, arqueológicas, principalmente depois de 1970, já estão mostrando a Davi. Davi foi um personagem real da história, tem evidência, tem histórico, tem tudo lá. E que ele era um mito. Falaram para eles lá. Ou seja, porque eles não compreendiam Davi, porque naquele momento eles não tinham achado uma explicação ou uma evidência material, considera-se um mito. Agora, tudo isso, como eu disse, é fruto de uma premissa. Eu gosto muito de Francis Schaeffer, lá, quando ele fala o Deus que intervém, a morte da razão, que ele aborda o seguinte princípio. Existe uma pergunta básica, que é mãe de todas as perguntas. Mãe de todas as perguntas. De onde as coisas vieram? Porque algo existe ao invés de nada. Porque algo existe. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta mãe de todas as perguntas. Toda ciência baseada nisso, toda teologia baseada, tudo, todas as outras perguntas. Se você fez uma pergunta para sua esposa hoje, tá pronta a janta ou não tá? Essa pergunta, se você puxar a linha dela, ela está relacionada. Por que as coisas existem? Se só tem duas respostas para isso. Duas respostas. Ou são fruto do acaso, acidental. Seja o acaso científico, seja uma energia impessoal das culturas orientais, o budismo crê muito nisso, numa energia do universo impessoal, seja isso. Ou isso foi criado por um ser todo-poderoso pessoal. Então você tem duas respostas, ou a impessoalidade, ou a pessoalidade. Você não tem outra alternativa. Você tem que assumir uma premissa. A sua vida assume premissa. Agora você pega as duas e você vai ter que olhar para a realidade. Qual delas corresponde mais à realidade? Então, quando eu assumo uma premissa
de impessoalidade, que o universo é fruto de forças aleatórias, ao acaso, casuísticas, tudo acidente, e o que existe é apenas a matéria regida pelas suas leis naturais, né, o que chamamos de naturalismo, se eu assumo essa cosmovisão, é uma cosmovisão, não é uma descoberta científica. O naturalismo não é uma descoberta científica, o naturalismo é uma cosmovisão que crê, que assume uma postura, um pressuposto que as coisas vieram do acaso. E não existe propósito, não existe sentido. Se eu assumo essa posição racionalista, logicamente eu vou discordar de qualquer coisa que não seja provado naturalmente, matematicamente. Então eu não vou poder crer. Eu vou lá para a Bíblia, eu vou olhar os milagres de Jesus, eu vou olhar a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do próprio Jesus, a travessia do Mar Vermelho, e eu vou entender que aquilo é impossível. Mas por que é impossível? Porque eu assumi um pressuposto. Porque eu assumi um pressuposto naturalista. Agora, você tem uma outra, o pressuposto, que aliás é muito mais lógico, é de tudo que nós vemos, ele foi criado por um ser pessoal, que é Deus. O universo teve uma origem e hoje a ciência, todas as evidências científicas, para desespero de alguns acadêmicos, né, racionalistas, apontam que o universo teve um início, todas as evidências científicas apontam para isso, coisa que no século XVII, XVIII, XIX e início do século XX era inconcebível. Eles achavam que o universo era eterno, sempre existiu, sempre foi assim. Mas todas as evidências científicas apontam que o universo teve um começo, e nós cremos que o começo foi quando Deus declarou, criou pela sua palavra, né? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus e a terra. Então nós cremos que tudo que existe foi criado por um ser pessoal, que é o Deus bíblico. Até chegar no Deus bíblico tem um caminho a percorrer, mas nós cremos nisso. A partir do momento que eu creio num Deus que criou tudo, os céus e a terra, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, que estabeleceu as leis naturais, as leis das gravitações, as leis da química e da física que nós vemos hoje, que nós já conseguimos identificar, qual é o problema desse Deus abrir o Mar Vermelho? Qual é o problema desse Deus enviar pão do céu? Qual é o problema desse Deus ter ressuscitado Jesus Cristo? Ou Jesus Cristo ter ressuscitado? Que, aliás, é algo que desconcerta todos os acadêmicos, porque tudo aponta para a veracidade da ressurreição de Cristo, todo. Até os céticos têm que admitir que algo incrível ocorreu ali. Então, não há problema quanto a isso. Então, ou você é um naturalista, ou você é aberto ao sobrenatural, ao mundo sobrenatural sobre nós. Esse mundo também é regido por Deus. E esse Deus narrado na Bíblia é um Deus que intervém na história. Pontualmente, mas intervém. Não é todo momento, não é toda hora, mas segundo o seu propósito, ele intervém na história. Ou seja, qual a dificuldade que um Deus todo-poderoso, que criou as coisas ex nihilo, do nada, teria para intervir naquilo que ele criou? Não tem. Nenhuma. E veja bem, Deus cria a natureza, mas Deus não é a natureza. A natureza está submetida a leis que esse Deus determinou, mas o próprio Deus não está submetido, ele está afora da natureza. Ele sustenta a natureza, mas ele não é a natureza. A natureza existe por causa dele, mas ele não está submisso às próprias leis naturais que ele criou para a natureza que ele criou, o molde que ele criou segundo as leis. Então ele pode intervir segundo os seus propósitos. Ou seja, essas críticas, então, eu posso afirmar que elas são feitas por quem já parte do pressuposto naturalista. Sim. Se partiu do pressuposto naturalista, é claro que não vai aceitar o sobrenatural. Muito disso, embora eu não seja especialista, não sou especialista no assunto, mas que eu tenho observado e aqui com toda humildade falando com vocês aqui, muitos paradigmas têm sido quebrados com agora a física quântica. A física quântica mostra que essa estabilidade dessa mesa aqui não é garantida no T+1, no tempo T+1. Dentro do nível atômico não existe essa estabilidade, isso é uma probabilidade que daqui a 2 minutos essa mesa continue sendo uma mesa. Você está entendendo? Dentro do nível. Agora, um Deus que opera em todas as coisas, que criou as leis, ele pode operar e transformar água em vinho, como foi feito. Ou seja, a própria física quântica hoje, as descobertas científicas nesse nível, mostra que não existe uma impossibilidade lógica, científica, de que a água tenha se transformado em vinho, ou de que o mar tenha se aberto, ou de que uma pessoa tenha ressuscitado. Não existe essa impossibilidade hoje.
O que existe, como você falou, é um pressuposto assumido. Que esse é um pressuposto, é uma cosmovisão, e não uma metodologia científica. Excelente, pastor. Muito bom. Pastor, o Deus, conforme é narrado nas Escrituras, não seria cruel demais em dar ordem para exterminar povos, nações, incluindo crianças, mulheres, exigindo sacrifícios para ter sua ira aplacada? O que o senhor diz a respeito disso? Sim, isso é uma pergunta, sinceramente, é desconcertante para nós, cristãos, e para a maioria da população. A hora que chega em trechos bíblicos que narram sobre isso, né, sobre essas questões, existe, o desconcerto existe. Né? Você olha ali e você usou um termo interessante, crueldade. Agora, a pergunta que eu falo ao cético que nos faz essa pergunta, né, contra a minha fé e contra a cosmovisão cristã, de onde você tirou essa noção de crueldade? Qual é o arcabouço intelectual? Da onde você fundamenta essa pergunta? Não seria Deus cruel? Porque você não vai ter isso no evolucionismo. Não existe crueldade no evolucionismo. Não existe bondade, não existe bem, mal, não existe certo, errado. Existe forças cegas da natureza. Dostoiévski já dizia que se Deus não existe, tudo é permitido. Tudo é permitido. Não, assim, se você parte do pressuposto da impessoalidade, que só existe, são forças cegas da natureza, energia, gravidade, massa, e o tempo que vai passando e essas coisas vão se combinando aleatoriamente, se formando, então não tem propósito. Então não tem crueldade. Existe simplesmente o mais forte sobre o mais fraco, existe o animal mais adaptado sobrepondo o menos adaptado, existe estrelas desaparecendo e voltando, forças cegas. Essa palavra crueldade não existe. Não existe a palavra justiça. Não existe a palavra direito. Não existe a palavra verdade. Se você fugir daquela pergunta, a primeira pergunta principal, não, as coisas são, se você assume esse pressuposto, você desconstrói tudo. Então não existe isso. Existe a minha vida aqui, eu estou vivo por acaso, surgi, vou desaparecer, eu sou apenas um amontoado de moléculas, um amontoado de átomos, e depois que cessar essa sequência, eu vou me tornar pó de novo, e acabou. Não tem história, não tem propósito, não tem nada. Então de onde vem essa palavra crueldade? Por que uma coisa é cruel? Por que matar é cruel? Por que matar é errado? Então começa por aí. Você, para fazer essa pergunta, como eu disse, o darwinismo não te responde isso. O naturalismo não te responde isso. O budismo não te responde isso. Nenhuma dessas perguntas você consegue na filosofia humana sem a inserção do Deus pessoal. Questões como justiça, direito, bom, mal, crueldade, ou hombridade, certo, errado, fraternidade, igualdade, como é o termo da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, o termo que ele usava lá que fugiu à mente agora, né? Justiça, justiça social, dignidade da pessoa humana. Para você defender essas ideias, você tem que tirar do cristianismo. Você tem que tirar da visão bíblica. Você tem que ir lá buscar, que é a única que dá um arcabouço intelectual suficiente para corresponder à realidade. É aqui. Você só tem noção aqui. Lá você diz um Deus que fala, existe um Deus moral, existe o certo, existe o errado. Esse é o primeiro ponto. Então, para eu fazer essa questão, eu tenho que desfazer do pressuposto naturalista. Senão, acabou. C.S. Lewis já falava isso. Se eu usar esse argumento para contrariar a cosmovisão cristã, eu mesmo estou contrariando o meu. Eu me destruo o meu próprio argumento, porque eu tenho que assumir premissas que a minha pressuposição não tem. Ponto. Beleza. Agora vamos olhar lá esses atos que tem ali. A Bíblia, agora eu vou olhar para a Bíblia. Porque já que eu tenho que ter esse Deus pessoal revelado nas Escrituras para me trazer as respostas sobre o certo e errado, eu vou olhar e ver o que está acontecendo. Vou olhar para o texto bíblico e vou ler o texto bíblico fazendo a hermenêutica necessária, respeitando
o contexto da época, respeitando a maneira como foi escrito, respeitando as traduções, respeitando toda a técnica hermenêutica necessária para eu compreender os textos. Ponto. Essa é uma questão. Quando eu vou para as Escrituras e vejo isso aí, as ordens que Deus deu, por exemplo, que você narrou para Josué, que entrasse e matasse até Canaã e destruísse tudo que está ali, eu vejo que dentro desse contexto bíblico como um todo, eu aprendo o seguinte: a Bíblia revela um Deus que é amor, a Bíblia revela um Deus que é misericórdia, um Deus que revela que é um Deus que é longânimo, é um Deus que quer que o ser humano, pecador, se arrependa, que fornece os mecanismos para isso. Mas também essa Bíblia nos revela um Deus que é justo. Como Naum fala, o Senhor é longânimo em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. Então, quando você olha todo o contexto bíblico e vê essa ordem divina, e olha para todo o contexto bíblico histórico, você vai perceber que aquilo que foi exercido é o juízo divino sobre uma nação. O juízo divino sobre um povo que teve todas as chances para se arrepender. Você percebe isso lá em Gênesis 15, quando Deus chama para Abraão e fala: esta terra será sua, mas não agora. A quarta geração voltará para essa terra, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não foi completa. Ou seja, não, eu não vou trazer justiça sobre eles, porque ainda eles estão no tempo para se arrependerem. Quando passa os 400 anos, é aquele conceito bíblico do cálice da ira. Deus vai dando chance, vai dando chance, vai dando chance. Chega no momento que Deus diz: basta, preencher o cálice da ira, e agora minha justiça virá. Foi assim com o dilúvio. Chegou um momento da corrupção humana que passou o ponto em que não podia mais voltar, retornável. Houve a justiça divina. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Houve um ponto naquela cultura, naquela comunidade como um todo, em que ultrapassou os limites. Chega, todas as oportunidades de arrependimento, de volta. Foi assim com o povo de Israel. Deus, através dos profetas, deu oportunidade ao povo se arrepender. Não se arrependeu. Foi a Síria usado como instrumento divino para juízo sobre Israel. Depois Judá, ao invés de se arrepender, se tornou arrogante. E mesmo com todos os profetas, Isaías, Jeremias, Miqueias, Amós, Abacuque, falando, retornem, se arrependam, não se arrependeram. Veio o juízo de Deus através da Babilônia. A Babilônia se ensoberbeceu, veio o juízo de Deus sobre eles através do Império Medo-Persa. Então, Deus executa os juízos dele, e a forma como ele executa, ele é soberano para executar o juízo dele sobre a maldade humana. Então, ali não estamos tratando de situações de inocentes sendo mortos, mas toda uma cultura que chegou ao seu limite, toda uma geração que não tinha mais volta. E entendo, essa é uma postura minha, aquela necessário para que a obra redentora de Cristo se efetivasse. Se deixasse todo aquele povo ali, Israel seria simplesmente, haveria uma assimilação cultural entre aquele povo de Israel, e o plano divino para que o Messias viesse e trouxesse redenção à humanidade e reconciliasse consigo o mundo seria comprometido. Então Deus executa o seu juízo. Então não existe nada de crueldade. Existe o juízo de Deus sendo executado naquele momento, segundo a sua sabedoria, a sua justiça. Querer colocar Deus no banco dos réus é uma atitude muito arrogante e prepotente do ser humano, que nem base para isso ele tem. Essa é a minha posição. Uau! Excelente, pastor. Pastor, nós começamos a nossa conversa falando sobre verdade. Sim. Duas verdades que são respaldadas biblicamente, pelo menos nós temos várias passagens da Bíblia que, de forma muito assertiva, dão essa base no que tange ao poder de Deus e ao amor de Deus. Então nós temos diversas passagens da Bíblia que afirmam Deus como todo-poderoso e diversas passagens da Bíblia que afirmam Deus como sendo amor. Como conciliar essas duas verdades, se é que é possível, com a realidade do sofrimento injusto,
porque o sofrimento injusto também é uma verdade, também é uma realidade na nossa existência. Uma criança que nasce com uma deficiência, uma catástrofe onde morre dezenas, milhares de pessoas, uma bala perdida que pega em alguém. Como conciliar, por exemplo, se eu estou caminhando pelo lago aqui em Londrina e vejo alguém se afogando, tendo eu condições de socorrer aquela pessoa, e eu não presto auxílio àquela pessoa, eu posso ser acusado por omissão. Sim. Porque eu tenho condições de intervir. Ora, se nós pregamos um Deus que é todo-poderoso, ou seja, parte da premissa que ele tem condições de intervir em qualquer situação, e sendo ele amor, como que ele permite o sofrimento injusto, e a tal ponto injusto de uma criança nascer com deficiência, de catástrofes naturais matar dezenas e milhares de pessoas. Como conciliar essas passagens bíblicas com essas experiências, essa realidade nossa? Seria o velho dilema, né? Se Deus é todo poderoso e bom, por que o mal existe? Né? Será que Deus é todo poderoso? Não é todo poderoso? É bondoso, mas não é todo poderoso, então ele não pode intervir no mal. Né? Ou é todo poderoso e não é bondoso, por isso ele permite o mal. Né? Essa pergunta existe há séculos. E aqui eu assumo uma postura de humildade, reconhecendo que é uma pergunta extremamente difícil. Não só para mim, eu quero responder isso com muito cuidado. A questão da verdade, voltando um pouquinho lá, para eu me aproximar da verdade, eu acho que a postura que deve se aproximar da verdade é a humildade. É reconhecer as minhas limitações. O que nos faz desviar da humildade é a arrogância. É achar que tem todas as respostas para tudo. Então, neste momento, eu me coloco numa posição muito humilde. Principalmente no momento que nós vivemos. Principalmente se o nosso ouvinte estiver sofrendo nesse momento, estiver com seu parente internado, com essa pandemia que estamos sofrendo, ou já perdeu um parente, ou ele mesmo está sofrendo alguma coisa, ou já passou por isso, passou por abusos. Então eu eu quero assumir uma posição muito humilde em relação a isso, sem desprezar o que a pessoa está sofrendo. Mas com essa humildade, eu passo a responder da seguinte forma. Primeiro, volto à primeira questão. Por que nós sabemos que isso é mal? Qual é a nossa consciência do mal e do bem? Veja bem, o ser humano, quando eu digo que a verdade deve corresponder à realidade, ele percebe o que é bom, o que é mal. Ele percebe o que é certo e errado. Ele percebe o que é justo e injusto. Da onde vem isso? Essa estrutura? Só pode ter vindo de um Deus que é o Criador. Porque a evolução jamais produziria isso no ser humano. A aleatoriedade jamais poderia produzir isso no ser humano. Então, primeiro, isso é uma evidência, esse juízo que nós temos, esse questionamento que nós temos, essa busca por respostas que nós temos, é uma prova, uma evidência contundente de que somos mais do que o ajuntamento de átomos. Com certeza. Muito mais. Porque se fosse o ajuntamento de átomos, o leão não fica questionando se o gnu que ele comeu tinha família, um gnuzinho para cuidar. Não tem. Os animais não têm essa questão. É nós, seres humanos, que temos, e temos justamente isso porque recebemos de Deus. Jamais um processo evolutivo poderia produzir isso. A bondade, solidariedade, a busca por direito, a busca pela verdade. Jamais. Ponto. Então isso reflete em nós algo diferente. Então, primeiro, esse mal já nos indica isso. Nós sabemos o que é mal. Agora vamos lá. Dentro dessa postura, não existe contradição nenhuma. E Alvin Plantinga, ele diz isso no seu livro sobre o mal, a fé e o mal, se eu não me engano, é o livro que ele escreveu.
ele fala sobre isso, fala que não existe contradição nenhuma entre Deus Todo-Poderoso, Deus totalmente bom e a existência do mal. Não existe contrariedade quanto a isso. Mostra a contrariedade. Não existe a contrariedade. O que mostra é a realidade. Agora, como explicamos essa realidade à luz das Escrituras? Bom, existe duas possibilidades. Ou, o meu ponto de vista, existe duas ou aparentes respostas para esse grande mistério. Primeiro, eu não tenho uma visão do todo. Eu considero que isso que uma pessoa está passando, eu considero que é mal naquele momento. Mas eu não vejo o todo. Eu não tenho essa possibilidade de saber que lá no futuro isso vai redundar no bem. A crucificação de Cristo. Quem viu naquele momento, viu um homem sendo morto. Um homem dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Era uma pessoa sofrendo mal ali. E a pessoa olhando, mas por que Deus está permitindo que aquele homem justo, ou aquele homem sofresse tanto? Ele não tinha visão do todo. Porque na visão do todo, aquele mal trouxe a minha salvação. Uau! Aquele mal me permitiu a reconciliação com Deus. Então, quando eu olho para uma circunstância, eu faço um juízo e digo, isso é mal. Eu não tenho a visão do todo. Eu não tenho a compreensão do todo. Se aquele mal, de repente, está ocorrendo para um bem maior. E quando eu digo um bem maior, eu digo uma salvação eterna. Eu digo uma reconciliação com o Pai. Eu digo uma vida eterna. Eu não tenho questões. Se aquilo lá está dentro de um propósito divino, assim como o sofrimento de Cristo. Olha a história de José. Tudo que ele passou é um mal que ele sofreu. Porém, chegou num ponto da vida dele em que ele olha e fala, agora eu sei que tudo isso que eu passei foi para que hoje houvesse sobrevivência na Terra, para que a minha família sobrevivesse, para que o Egito... Quantas pessoas não foram salvas por causa daquele mal que José sofreu? Inclusive o reconciliamento familiar deles com seus irmãos. Esse é um exemplo. Jó, por que está sofrendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aí, depois de Jó, quando ouve Deus, que Deus não explica a causa do sofrimento, mas ele vê Deus, ele se humilha diante disso. Quantos profetas não sofreram por causa da mensagem de Deus, apanharam, foram mortos, foram apedrejados, mas tudo isso no futuro redundou a bênção. Então, primeiro começa aí, eu tenho que ter uma atitude humilde diante disso, diante desse mistério que é a presença do mal no mundo, que Deus não extirpou o mal ainda, porque ele permite que o mal exista aqui, porque eu tenho que ter uma atitude humilde, porque eu não tenho a visão do todo. Começa por aí. Segundo, o mal injusto. Do ponto de vista original, não existe esse mal injusto. Essa é a minha posição. Porque não fomos criados para sofrer. Não fomos criados para ter filhos, parentes com deficiência física, mental. Não fomos criados para o câncer. Não fomos criados para o coronavírus. Não fomos criados para viver neste mundo com este sofrimento presente. Não fomos criados para a morte. Jesus chora no túmulo de Lázaro. É o momento que ele chora. Ele ia ressuscitar, sabia disso, era a hora dele. Mas por que ele chora? Porque ele olha para o ser humano ali, olha para aquele desespero, o luto das irmãs de Lázaro, o luto das pessoas, Lázaro, seu amigo enterrado, e não era para ser assim. Né? Quando ele chora sobre Jerusalém, 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 que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis abraçar você como a galinha abraça os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Então mostra ali que eles estavam sofrendo e não havia ali uma vontade divina que aquilo acontecesse. Mas aconteceu por quê? Porque houve uma desobediência. Todo o mal que a humanidade sofre hoje é consequência de uma escolha lá do Éden, em que a humanidade disse, não, eu quero ser Deus. Eu quero construir o meu próprio caminho. Eu quero construir o meu próprio destino. Eu quero ser autônomo. Eu não quero depender desse Deus para nada. Ela caiu no conto da serpente,
em que pôs em dúvida não o poder de Deus, mas pôs em dúvida o caráter de Deus. Esse Deus sabe que quando você comer desse fruto aí, você será como ele não quer isso. Então ele caiu nessa proposta, ele deu ouvidos a uma outra fonte de autoridade e seguiu seu caminho. A partir daí ele se afasta de Deus. E o mal existe justamente por causa disso. Assim como a luz não produz trevas, as trevas significam ausência de luz, assim Deus não produz o mal, mas o afastamento de Deus gera esse mal. Perfeito. Muito bom. Só complementando essa condição, a própria terra sofre com isso. Né? O mal natural, por exemplo, as catástrofes. O próprio sofre, porque Paulo fala que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a sua redenção. Ela geme. Então, existe esse gemido justamente por causa da nossa desobediência. Mas se nós não temos a resposta definitiva, porque meu irmão está sofrendo, por que meu irmão faleceu, por que aconteceu? Se eu não tenho resposta, se o Evangelho não traz a resposta do porquê está acontecendo neste momento, o Evangelho é a única mensagem que me traz esperança, que um dia todo mal acabará, que um dia habitaremos um novo céu, nova terra, justiça, verdade, onde não há dor, sofrimento, morte, separação. É a única mensagem. Nenhuma outra cosmovisão traz essa esperança cristã. O próprio marxismo teve que se apropriar da esperança cristã, dessa utopia, e para justificar essa batalha do opressor contra o oprimido, de uma esperança de uma sociedade utópica. Mas buscou isso da Bíblia. É Cristo que nos dá essa garantia. Por causa do sofrimento de Cristo, me é garantido um novo corpo, uma nova vida eterna, sem dor e sofrimento, habitando para sempre com o Pai. Então eu posso rever os meus entes queridos lá, eu vou estar com Deus e todas as minhas lágrimas serão enxugadas e todas as minhas perguntas serão respondidas. Muito bom. Pastor. Sim, meu querido. Nós apregoamos a Bíblia como um livro inspirado. Sim. Inspirado. Se o senhor conversar com um muçulmano, ele vai dizer que o Alcorão é a palavra de Deus. Por que eu posso dizer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e o Alcorão não? Vamos lá. Existem 3 aspectos. Né? Os 2 primeiros são importantes, mas o terceiro é o principal. Tá? Os 2 primeiros aspectos é o aspecto intrínseco e extrínseco das Escrituras. Então começa por aí. Sem, claro, aqui, nessa conversa, abordando a questão do trabalhar do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele que conduz o homem à verdade. O apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos o testemunho global de inúmeras vidas que foram transformadas por isso. Tá? Então esse testemunho é fortíssimo. Essa mensagem do Evangelho transformadora é fortíssima. Esse poder transformador do Evangelho é fortíssimo. Porém, numa discussão ou num debate com algum querido amigo que não tem essa cosmovisão, ele vai fazer esta pergunta para você. Então vamos lá. O aspecto intrínseco, quando eu comparo as duas coisas, eu vejo realidades, eu vejo que a Bíblia condiz com a realidade muito mais do que o Alcorão. Por quê? Primeiro, o Alcorão é a cosmovisão de um homem. É um homem que chegou e diz, recebi uma revelação, assim, 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 assado, escreveu, e isso agora é a palavra de Deus. É a última revelação que Deus tinha para me dar. Teve outros homens que fizeram isso, Joseph Smith, eu acho que também assumiu essa posição com o livro dos Mormons, e outros, não como uma escritura, mas como uma palavra de autoridade. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo um homem dentro de um período histórico escrevendo. Eu vejo 1.600 anos de história, 40 escritores diferentes, de todas as classes sociais, de todos os níveis, né, sociais ali, econômicos, escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e ao final,
aquilo tem uma coerência inimaginável. Que é impossível, dentro desse período, alguém ter escrito, um conjunto de pessoas ter escrito que não se conheceram, que não se comunicaram, que não se conversaram, ter escrito uma obra com tanta coerência interna. Ela mostra um começo, um meio, um fim. Ela corresponde à realidade humana. Olha, a hora que você lê o livro de Eclesiastes, aquilo é a realidade humana, aquilo é os questionamentos de Nietzsche, aquilo é os questionamentos de Paul Sartre, aqui agora, do existencialismo. É o questionamento, ele já estava lá dizendo, trazendo questões da realidade humana. A Bíblia revela a minha natureza de forma que eu fico até incomodado, às vezes, de como a Bíblia revela a minha natureza. A Bíblia revela as coisas criadas. Nós falamos atrás que a Bíblia não é um conjunto de mitos, pelo contrário, desmitificam vários conjuntos de mitos, né? Dizendo o sol era um deus, a lua é um deus. A Bíblia fala, não, são astros criados por Deus segundo o seu propósito. Quando ele desce lá para Noé e fala assim, olha, enquanto a terra durar, haverá semeadura e ceifa, inverno e verão. Não é deuses, não é como os egípcios, divindades, forças que fazem. Não, eu criei isso, eu fiz assim, o sol e a lua foi eu que criei, as estações do ano foi eu que criei, está tudo submisso a mim. Então essa correspondência com a realidade é que é impressionante na Bíblia. Segundo, os aspectos históricos. Até o momento, toda a historicidade da Bíblia tem sido comprovada, seja do Novo Testamento, seja do Velho Testamento. Existem muitas críticas, a Bíblia é um dos livros mais criticados, mas nós não temos medo. Nós não temos medo. Tá aí, quer estudar a Bíblia? Estude. Vai estudar, como eu falei. Há 100 anos atrás duvidavam da história de Davi, hoje já está totalmente comprovado a sua historicidade. Então, conforme as evidências vão surgindo, vai cada vez mais comprovando a historicidade da Bíblia, a realidade da Bíblia, a força que ela tem de revelar a natureza do coração humano. Segundo aspecto, falando da realidade. O Alcorão, ele é como qualquer outra religião, com todo respeito. Por quê? Porque todas, sem exceção, os pensamentos religiosos existentes no mundo, eles trabalham com uma premissa: o mérito humano. Todas. No islamismo, eu tenho que seguir as regras do Alcorão, o mérito humano, o código do Alcorão. Se eu conseguir seguir as regras do islamismo, eu terei um acesso a Deus, a Allah, né? Se eu seguir as regras. Pega o espiritismo. Eu, através das boas obras, eu vou evoluindo de encarnação em encarnação até se tornar um anjo de luz, aí, um elemento de luz. Herdado também da cultura hindu. Reencarnando tempo em tempo, ou eu sigo meu karma pelo mal que eu fiz e vou me purificando, ou eu vou seguindo, sendo uma pessoa boa e alcanço a divindade. O budismo, eu abandono tudo, os desejos, tudo, para me unir ao universo. Então, todas as religiões trabalham numa proposta de mérito humano. Através do esforço humano, eu atinjo, eu conquisto a divindade ou favor divino lá. A Bíblia trabalha ao contrário. É graça. É a única mensagem, é graça, é o amor de Deus. Sou pecador, sou miserável, a graça me alcança, a graça me limpa. Eu não chego ao céu, é o céu que vem até mim. Eu não vou até Deus, é Deus que faz carne e habita entre mim. Então esses são os aspectos. Agora o terceiro aspecto para mim é o principal. Cristo. O Alcorão não tem Cristo. Ou se tem, né, tem as passagens que eles acreditam que Jesus Cristo foi uma pessoa real, mas não acreditam na sua divindade, não acreditam na sua ressurreição. Não acreditam ele como Filho de Deus. Cristo. Cristo me informa nos evangelhos que o Velho Testamento era a Escritura, era a palavra de Deus. As Escrituras. Ele diz que vocês pesquisam as Escrituras porque nela vocês entendem que está a vida eterna. São elas que testificam de mim. Então o Velho Testamento testifica de Cristo. O Novo Testamento deriva de Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento, ele surge
por causa da morte e a ressurreição de Cristo. Então, Cristo é o elemento principal. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus porque Cristo morreu, ressuscitou e fundou. O próprio cristianismo não tem nenhuma base de existir. Se não for a ressurreição de Cristo, por que existe o cristianismo? Porque esse movimento de pessoas analfabetas teria assumido uma mentira, um engodo, um engano ou uma construção mental e entregue as suas vidas por causa disso, sem lucro nenhum, sem vantagem nenhuma, sendo expulso da sua comunidade, sendo expulso da sinagoga, sendo expulso do convívio familiar, perseguidos, martirizados por causa do amor ao evangelho, por causa daquilo que eles viram e testemunharam. Cristo, o seu poder, a sua misericórdia, as suas palavras, a sua morte, a sua ressurreição. Então, esse é o ponto principal de por que eu creio no Evangelho, por causa de Cristo. E Cristo me diz que esta é a palavra de Deus, seja os escritos do Novo Testamento, seja a palavra inspirada pelos seus apóstolos testemunhando da sua vida e da sua ressurreição. Pouco a gente atenta para o fato de que quando os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos, havia muitas testemunhas oculares da narrativa dos livros. Ou seja, se fosse uma mentira, por si só já teria sido desfeito já por ocasião de sua publicação. É consenso entre os acadêmicos, céticos e crentes. É consenso que a carta de Paulo, 1 Coríntios, foi escrita antes de qualquer evangelho. É um consenso. Tá, as discordâncias de alguns, mas o consenso seria o primeiro testemunho antes mesmo dos evangelhos serem escritos. Por volta do ano 56, 57 a.C., ou seja, 20 anos após a ascensão de Cristo. E Paulo diz lá, olha, Jesus ressuscitou, foi visto por mais de 500 irmãos, entre os quais muitos ainda vivem entre vocês. O que Paulo está falando? Olha, se você não crê que eu tive uma visão do Cristo ressurreto, então vai lá e pergunta. Tem 500 irmãos aí, vivendo, sofrendo, testemunhando e morrendo por causa disso, mas está ali. Tem muitos vivos entre vocês, só ir lá e perguntar. Excelente. Entendeu? Depois do Evangelho, logicamente, eles narram isso aí. Mas hoje é uma questão complicada para os céticos. Se Cristo não ressuscitou, como é que o cristianismo conseguiu crescer, derrubar o Império Romano, assumir essa proposta e hoje ser uma religião de 2,7 bilhões de pessoas no mundo? E mesmo diante da secularização, ele não para de crescer. Mesmo diante da profecia de Freud, de que acabaria a religião, né? E ele botou todo mundo dentro desse bloco de religião, né? Tanto o cristianismo, e ele acho que ele fala diretamente sobre o cristianismo, ele cresce. Cresce no Brasil, cresce na Ásia, cresce no Oriente Médio, cresce na África, essa mensagem do Cristo ressurreto. Né? Cresce nos Estados Unidos, depois de um grande período de ataque liberalismo teológico. Cresce na Europa, claro, que já é um continente, mas está crescendo. Em vários pontos da Europa um avivamento. Cresce na China, mesmo diante de toda a perseguição. Então existe um elemento ali, e esse elemento corresponde à realidade. E por isso nós cremos e defendemos que ele é a verdade. Pastor Cleverson, por que o cristianismo é crível diante da teoria da evolução, diante da ciência? Sim. A ciência já não descartou Deus. Por que alguém deveria crer no evangelho pregado pelos cristãos? Bom, vamos lá. Cuidado quando eu uso o termo ciência. Cuidado. Tem uma grande diferença entre ciência e cientificismo. Ciência é uma atividade humana, uma atividade de pesquisa humana. Há um fenômeno, eu observo esse fenômeno, eu tento reproduzir esse fenômeno, eu tento criar um modelo para aquele fenômeno, e se aquele modelo repetir o fenômeno, eu estabeleço leis e regras. A ciência é essa atividade humana. É uma atividade humana, assim como a religião é uma atividade humana. A ciência é uma atividade humana. O cientificismo já é uma cosmovisão, que bota a ciência na posição de Deus. Então nós temos que separar. Como eu disse lá no comecinho, foi criado uma falácia,
do conflito entre fé e ciência, que ela não existe. Existem dificuldades teológicas que a ciência levanta. A ciência, às vezes, nos faz repensar certas teologias que nós adotamos. E a teologia são interpretações minhas sobre a Escritura. Ok? Que pode se aproximar da verdade ou não. Então, veja bem. Mas ela não contraria o que está na Bíblia. É aquela teoria dos dois livros, né? O livro de Deus da natureza e o livro da revelação de Deus. Então, eles têm essa harmonia. O que existe são pessoas com as suas pressuposições que, olhando as evidências científicas, eles alimentam as suas preposições, seja de um lado, seja de outro. Então, eu olho para o céu, se eu for um astrônomo cristão, e vejo a glória de Deus. E cada descoberta que eu faço, vejo a glória de Deus. E aquilo. Aliás, os cientistas do século XVII e XVIII, antes desse movimento iluminista aí e tal, eram todos cristãos. Galileu era cristão, nunca negou sua fé. Newton era cristão. Tantos outros. A química, os grandes mestres da química, são cristãos. Então eles viam aquela evidência que a ciência trazia, que o método científico trazia, e glorificavam a Deus. Agora, se você assume uma pressuposição ateísta, negando a existência de Deus, você vai olhar para as mesmas evidências e falar, isso aqui Deus não existe. Isso aqui é o acaso que criou. Você está entendendo? Então tem que tomar muito cuidado. Então essa questão... Por exemplo, existe diferença entre Darwin e darwinismo. Darwin como um homem que propôs uma teoria, e o darwinismo que assumiu essa teoria, que é uma teoria, como uma cosmovisão gigantesca, extrapolando ela para até as relações sociais, coisa que Darwin nunca propôs. Uma coisa interessante sobre Darwin, que hoje os registros históricos e mais confiáveis indicam que Darwin não perdeu sua fé por causa da teoria da evolução. Diz que Darwin perdeu a sua fé justamente por causa do problema do inferno. Como ele teve um pai e um irmão que, em tese, eram ateístas, não acreditavam em Deus, ele não queria conceber a ideia que o pai e o irmão dele, que eram bons, que eram gente boa, honesta, cidadãos de bem, teria sido mandado de inferno só porque não cria na religião cristã. Então, isso abalou a fé de Darwin, é uma outra questão, a questão pessoal, do que a própria teoria de evolução, que ele mesmo admitia que tinha grandes problemas. Mas ele criou a proposição, né? Darwin, naquela época, existia um desejo que, assim como Newton descobriu a lei, né, do movimento celestial, a lei gravitacional, que também a biologia fosse regida por alguma lei semelhante. E ele propôs essa teoria. Então Darwin, como pessoa, foi temos que conversar com ele, tem seus dilemas, suas dúvidas. E o darwinismo é uma cosmovisão. Nós temos um defensor da natureza, e temos um naturalista. Temos a racionalidade e o racionalismo. Então nós temos que separar bem isso. Então a ciência, ela, como uma atividade humana, ela se propõe a responder como algo funciona, como um fenômeno ocorre. Mas ela não tem nenhuma condição de responder por que ocorre. A ciência, como ciência, ela dá um aspecto da verdade, mas ela não consegue alcançar toda a verdade. Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. A velha proposição. Você coloca uma chaleira no fogo com água. E alguém chega uma pergunta. Por que esta água está fervendo? Qual a resposta que você pode dar? Bom, eu vou responder em termos de ciência. Esta água está fervendo porque existe uma fonte de calor. Essa fonte de calor, por convecção, está passando para a água está aumentando a sua energia, né? Está vibrando as suas moléculas e chega a um determinado ponto em que ele passa do estado líquido para gasoso e esse vapor sobe soltando essas bolhas. É verdade ou é mentira? É verdade. Mas chegar para mim e falar, por que essa água ferve? Porque eu quero fazer um chá. É verdade ou é mentira? As duas proposições são verdadeiras. Mas a ciência não responde porque eu quero fazer um chá.
É o sentido. Por que eu estou fervendo a água? Porque eu quero fazer um chá. Então, qual é o problema das pessoas? É tentar colocar a ciência como um Deus, como um absoluto. Porque toda vez, todo mundo segue um Deus. É impossível o ser humano não seguir Deus. E quando eu falo Deus, uma fonte de autoridade, um absoluto para a vida. Todo mundo, tem gente que tem ideologia, tem gente que coloca Marx no lugar de Deus, tem gente que coloca a ciência no lugar de Deus, né, ou uma divindade pagã. Todo mundo tem um Deus. O que acontece é que alguns, excluindo o Deus da sua vida, eles adotaram a ciência e puseram lá no patamar de Deus, mas a ciência não foi feita por isso. Ela pode explicar como as coisas, e a ciência é mutável. A ciência mudou nos últimos 200, 300 anos. Cada dia tem uma descoberta nova. Teorias são desmentidas, outras surgem, situações ocorrem. Elas podem ter implicações religiosas? Podem, de acordo com a cosmovisão de cada um. Um grande exemplo que eu vou falar para vocês, que eu já disse aqui e vou repetir, que até 1920, 30, o consenso da comunidade científica era que o universo era eterno. Depois, com as descobertas de Hubble, a radiação de fundo e todas as descobertas atuais, o consenso agora é que o universo teve um começo. Que eles chamam de Big Bang. Tem uma discussão teológica, se o cristão pode aceitar isso ou não, não vou entrar isso no mérito. Mas qual a importância disso? Eles descobriram que teve um começo. Ou seja, comprovou o que a Bíblia diz, que tudo foi criado no início. No início foi criado, não surgiu assim, por acaso ou espontaneamente. Então, nós temos que ter muito, responder uma parte da sua pergunta, muito cuidado quando a ciência desmentiu Deus. Não. São pessoas ligadas à ciência, também acadêmicos, que assumem pressupostos naturalistas, que olham para as evidências e dizem assim, não precisa de Deus. Agora, o cristão também acadêmico olha para aquelas mesmas evidências e fala, não, há Deus aqui. Então é uma questão de cosmovisão. Então não desmente o cristianismo, pelo contrário. Outra questão, que agora toda a área acadêmica, cada vez que se passa o tempo, tem mais comprovado a veracidade dos relatos bíblicos e dos evangelhos. Atribuía-se que o evangelho foi escrito no século III depois de Cristo, ou 4 depois de Cristo. Não, hoje ninguém mais acredita nisso. Já existem fragmentos, um fragmento descobertos aí. Como é que é o nome do fragmento? Eu esqueci, é P17, se eu não me engano. Um fragmento do Evangelho de João, que foi datado de 117 depois de Cristo. Talvez seja até mais recente. Veja bem, nós assumimos que o Evangelho de João foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Já tinha fragmentos, né, já tinha manuscritos circulando pelo mundo 17 anos depois. Então, mostrando que foi escrito bem antes. Então, conforme vai avançando, eles vão comprovando. Agora, você pode ter um Carl Sagan, você pode ter um Stephen Hawking, que assume uma posição que Deus não existe e que muitas pessoas assumem essas pessoas como fonte de autoridade. Acreditam, porque eles são especialistas, porque eles são cientistas, porque eles são pessoas acima da média, e creem, põem a sua fé nesses acadêmicos. Então é uma questão de fé. Agora, eu creio a minha fé em Cristo Jesus. Então, de maneira nenhuma, o cristianismo desmentiu, a ciência desmentiu o cristianismo. O que sim, a ciência nos faz rever é certos conceitos teológicos que nós temos. Aí sim, temos que ver os dados. Não posso ser uma pessoa anticientífica, eu tenho que olhar a realidade dos fatos, porque o livro de Deus é a natureza também, olhar e ver os fatos e verificar. Então, talvez a minha posição teológica aí tenha que ser averiguada com muita humildade, porque eu disse para chegar à verdade, ou para a busca da verdade, eu preciso ter humildade, esse respeito. Eu preciso, mas de maneira nenhuma, ela desmente o cristianismo ou desmente a Bíblia. Pastor, sim, meu querido. O profeta Isaías, sua visão, conforme escrito está no livro de Isaías, ele afirma ter visto serafins diante do trono de Deus, clamando uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Sim. Eu pergunto, como o senhor responderia a um cético que perguntasse ao Senhor, onde está a glória de Deus? Como eu posso dizer que a terra está cheia da glória de Deus,
Se eu olho para a terra e vejo uma terra cheia de injustiças, cheia de exploração, cheia de pandemias, cheia de violência, cheia de doença, cheia de barbáries, inclusive barbáries em nome de Deus, quando a gente vai estudar a história. Inclusive barbáries em nome de Deus. O profeta disse, toda a terra está cheia da glória de Deus. Como o senhor responderia a essa questão? Então, primeiro, né? Para responder essa questão de forma rápida e objetiva, você quer ver a glória de Deus, vem para a luz. Enquanto estivermos em trevas, eu não consigo ver nada. Isso é uma questão, se aqui apagar a luz agora, eu não vejo nada. Então, enquanto eu estiver em trevas, eu não consigo ver as coisas. Eu preciso vir para a luz para eu ver. Né? O pessoal usa muito aquela passagem do mito da caverna de Platão, Sim. Né? Ou seja, o homem estava naquela caverna, achava que tudo que existia é aquele que ele estava na caverna ali. Ou tentando enxergar o mundo por um buraco de fechadura. Ou seja, a porta da caverna se abre, vem para fora que você vai ver aquilo que você achava que não existia, aquilo que você não conseguia ver. Então, uma palavra muito evangélica é venha para a luz, venha para Cristo. Nós não estamos negando a ausência dos males e do mal. Nós já respondemos essa questão no passado. O mal existe, a corrupção existe, e ela é fruto do pecado humano. Ele é fruto das escolhas erradas humanas. A grande 90% das coisas ruins que acontecem no mundo, eu garanto para você, é fruto das escolhas humanas. É fruto das decisões humanas, que interferem em mim, interferem em você. Se eu tiver uma vida má, uma forma ou outra eu vou atingir você também. Então, às vezes, você não cometeu nada de errado, mas está sofrendo as consequências do meu pecado, do meu erro, da minha maldade. Por exemplo, catástrofes naturais. As enchentes, a grande maioria é por causa da atividade humana. Né? Destrói a natureza, destrói os recursos naturais, destrói o mundo criado por Deus, destrói a natureza, não tem respeito à natureza, e vem desabamento de morro, e vem a represa lá que rompe. As escolhas humanas, que o ser humano, nós cremos nisso, e eu, pessoalmente, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Tem a responsabilidade humana, a Bíblia fala sobre isso. Então a corrupção, de onde vem a corrupção? Vem do comportamento humano, do egoísmo humano, do egocentrismo humano, de querer tudo para si. Vem desse impulso animal do ser humano de querer dominar tudo, o seu semelhante. De onde vem os estupros, a violência? De onde vem tudo isso? Vem da atividade humana em se negar a ouvir a voz de Deus e continuar em trevas. Vem disso. Então, quando o cético pergunta para mim, eu falo o seguinte, por que você está indignado? A sua pressuposição é normal? O roubo é normal. O que existe no mundo é normal. O que existe é o que deveria ser, porque é fruto de uma evolução. É fruto de um aleatório que nos levou até aqui. Então, não existe verdade, como eu já disse. Não existe direito, não existe justiça. Existe só o mais forte sobre o mais fraco. Então, tudo que está vendo, uma mulher ser estrupada, uma criança ser violentada, é normal. A natureza é assim. O natural é assim. Então, o que você está reclamando? A sua cosmovisão diz que isso é normal. Agora, a minha Bíblia diz que isso é anormal. Não devia ser assim. Lá, no último versículo de Gênesis 1. E viu Deus que tudo que ele tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Então, o que eu estou vendo isso é anormal. E a única mensagem que me informa que isso é anormal é a Bíblia. Não era para existir violência, não era no plano divino que existisse dor, sofrimento, corrupção. Ponto. Agora, mesmo havendo tudo isso, todo mundo fala da questão do mal, né? Mas ninguém fala da questão do bem. Mesmo havendo tudo isso, eu vejo a beleza da natureza, a chuva que cai, as estrelas que brilham, o sol que produz, a beleza de uma flor. Eu morei em Foz do Iguaçu e fui várias vezes às cataratas lá, né? Levando os parentes, sempre vão lá, quer visitar as cataratas. E lá tem gente de todo mundo, chinês, alemão, americano, todo mundo. Eu ficava impressionado com o encantamento dessas pessoas diante de uma beleza natural.
O homem constrói coisas maravilhosas, mas nada supera a beleza da criação de Deus. Então, essa é a glória de Deus. Abre o olho e você verá a glória de Deus. Abre o olho e você olhar para o céu, ao invés de você ver um monte de bolha de gás, a milhões de quilômetros de distância, você verá como salmista. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Você vê uma mãe abraçando um filho, um soldado dando a vida pelo seu companheiro no campo de guerra, um bombeiro enfrentando um incêndio contra os seus instintos naturais para salvar pessoas que não conhecem, os enfermeiros que agora estão na linha de frente, pondo em risco a sua vida e a vida da sua família para tratar as pessoas com Covid. O evolucionismo não explica isso. O evolucionismo trata do indivíduo, o indivíduo que sofre mutações e fica melhor que o outro, ou mais adaptado que o outro. Não, nós vemos pessoas dando a vida por isso. Nós vemos pessoas, Madre Teresa de Calcutá, é a glória de Deus. Pessoas hoje, o Médicos Sem Fronteiras, em lugares de guerra, em lugares de pobreza, estão ali, pessoas entregando a sua vida para servir o semelhante. Isso não explica. Isso é a glória de Deus, ainda sobre o ser humano. Uma criança que nasce, um sorriso que você tem, um humor, a música, a arte, a Nona Sinfonia de Beethoven, aquilo é a glória de Deus. A ciência não explica aquilo. Como é que os sons combinados produzem uma beleza? O fato de você ter o belo, o estético, isso é a glória de Deus revelada em toda a natureza. É a glória de Deus revelada no ser humano. A família reunida, uma divisão de pizza entre nós. Tudo isso é a glória de Deus. A busca por justiça, a busca por verdade, a defesa da dignidade humana. Isso é a glória de Deus. Agora, venha para a luz e você vai enxergar. Então a glória de Deus está sobre toda a terra. Pastor Cleverson. Sim, meu querido. O que é o Evangelho? Essa é uma pergunta, inclusive, que nós fazemos a todos os convidados que aqui vêm. O que é o Evangelho? Diante de tudo que nós conversamos aqui, o Evangelho é a verdade. O Evangelho é aquilo que me corresponde à realidade, que me diz quem eu sou, que me diz quem eu era, que me diz quem eu serei. O Evangelho é essa fonte de vida, de sentido, de esperança que me ajuda, que me conduz a viver a cada dia. Mesmo diante das dificuldades da vida, ele me traz a esperança de um futuro melhor. O Evangelho significa boa nova. É realmente essa boa nova. Deus não está contra mim. Deus não está sentado no seu trono, sem se importar o que acontece aqui. Ele se importa. E se importa tanto que enviou o seu Filho aqui, enfrentando o mal, carregando o pecado, sendo desprezado, rejeitado, para que eu pudesse ser reconciliado com Ele. Então, o Evangelho é minha fonte de identidade, é minha fonte de propósito, é minha fonte de sentido, é a minha fonte de missão, o que eu tenho que fazer amanhã. É isso, ele me ensina como eu trato meus filhos, como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu semelhante. Ele mostra que mesmo com as minhas falhas e culpas, há o amor de Deus sobre tudo e sobre todos, e isso me põe numa posição de humildade. Como o salmista fala, o que darei a meu Deus pelos benefícios que tem feito? É Ele que me ensina que Deus me aceita como eu sou. Não são meus méritos, mas é a graça dele. E é isso que me atrai, que me cativa, que me constrange, como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. Esse amor me constrange. Então é por esse evangelho que eu vivo. E quero que Deus me dê forças, que se for necessário, que esse evangelho também possa morrer, se for necessário, para a glória dele. Então é emocionante. Quando você olha a situação da humanidade hoje, é uma situação desesperadora. Desesperadora. Você vê pessoas correndo para lá e para cá. Mas quando você vê que nós, a igreja, nós temos a resposta, o evangelho é a resposta para isso, traz sentido, traz propósito, traz amor, justifica todos os movimentos que buscam verdade, que buscam justiça, justiça social, dignidade humana. O evangelho me reflete isso. O evangelho me mostra um Deus que é juiz, que é justo, que não tem o culpado por inocente, mas mostra que esse Deus fez justiça no seu Filho,
para que hoje eu não precise sofrer a justiça divina, mas sim desfrutar do amor divino. Então isso me explica a realidade, isso me explica a vida, e isso me dá uma paz e uma tranquilidade que nenhuma outra cosmovisão, ou filosofia, ou descoberta científica pode trazer. Meu pastor, muito obrigado por sua presença aqui, Sou eu que agradeço. ter disponibilizado seu tempo, sobretudo a riqueza do conhecimento que o senhor disponibilizou para nós. Nós não temos noção daqui, até onde vai essa mensagem, mas nossa oração é que possa ir o mais longe possível, por mais tempo possível, alcançar o maior número de pessoas possível, e certamente bem-aventurados são aqueles que ouvirem tudo que foi dito hoje aqui. Muito obrigado. Amém.